Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do cursinho. E como já é de costume, antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos fazer aquela recapitulação básica sobre o conteúdo da aula passada. Bom, na aula passada nós conversamos sobre frase e período. Nós vimos que a frase é um enunciado de sentido completo e pode ser formado por uma ou mais palavras. E vimos que período é uma frase formada por uma ou mais orações, podendo então ser simples ou composto. Agora que recapitulamos o conteúdo, vamos dar início à nossa aula de hoje, que tem como tema a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Bom, o texto dissertativo argumentativo é um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações. Ele possui como objetivo a formação de opinião do leitor. Assim, ele é caracterizado por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem, sendo nesse sentido argumentativo. Mas aí você deve estar se perguntando: o que é dissertar? Dissertar é, por meio da organização de palavras, frases e textos, apresentar ideias, desenvolver raciocínios, analisar contexto, dados e fatos. Neste momento, temos a oportunidade de discutir, argumentar e defender o que pensamos, utilizando-se da fundamentação, justificação, explicação, persuasão e de provas. Diariamente, nós praticamos o ato da dissertação. Por exemplo, quando a gente vai no mercado e tem uma alta nos preços, a gente procura uma justificativa para isso. Ou quando a gente vê no jornal que a violência aumentou, a gente também procura uma justificativa para saber por que a violência está aumentando. Isso é uma forma de dissertar. Quando a gente está preocupado, por exemplo, na atual situação que estamos vivendo, que é a pandemia do Covid-19, ou com desmatamento da Amazônia, ou com a ameaça da Terceira Guerra Mundial, que a gente achou que ia ter a Terceira Guerra Mundial, da tensão entre Irã e Estados Unidos, que ocorreu no começo desse ano, a gente também está dissertando, porque a gente está expondo nossa opinião em diferentes assuntos. Ou quando a gente defende nossos pontos de vista em relação, por exemplo, ao aborto, ou às injustiças raciais e sociais, como está ocorrendo agora com os movimentos do Black Lives Matter. Isso é dissertar. Ou seja, todos os dias, diariamente, a gente pratica o ato da dissertação. Em resumo, a dissertação implica em discussão de ideias, argumentação, raciocínio, organização de pensamento e defesa de um ponto de vista e descoberta de soluções para esse problema. O texto dissertativo é aquele que expressa uma tese sobre um determinado assunto, que essa tese é apoiada em dados, fatos e fundamentações que são nossos argumentos que comprovam a nossa tese. Bom, o texto dissertativo, ele precisa possuir uma estrutura bem organizada. Nesse sentido, os maiores problemas de um texto dissertativo podem ser que você pode expor as ideias de uma forma desordenada no papel, de um jeito que seu corretor não entenda, e isso pode atrapalhar na hora da nota. Falta de uma linha de raciocínio, ou seja, você começa falando que A mais B é igual a C e termina falando que A vezes B é igual a C. Isso é falta de coerência no texto e não relacionar uma ideia com a outra, coesão. É basicamente os seus parágrafos. No primeiro parágrafo você está falando que a água é importante para a população. No segundo, você mudou totalmente o assunto e está falando: não podemos desmatar a Amazônia. A estrutura do texto dissertativo argumentativo é dividida em introdução, que é a apresentação da nossa ideia principal ou tese, no desenvolvimento, que é a apresentação de argumentos que sustentam a ideia principal, e na conclusão, que é a apresentação de um resumo da ideia e da proposta de intervenção. Na introdução, geralmente é apresentada a ideia central que vai ser discutida, de um modo que fique bem claro para o leitor o tema que vai ser tratado. Geralmente se utilizam um parágrafo na introdução. A introdução deve apresentar a ideia núcleo do texto, apontar o que o texto tratará do desenvolvimento e transmitir a mensagem de modo que fique clara e objetiva para o leitor. Ou seja, se você vai falar sobre o desmatamento da Amazônia, o leitor tem que saber que você vai falar no desmatamento da Amazônia já no primeiro parágrafo. E se você vai, no caso, vamos supor, se você é contra o desmatamento na Amazônia, no primeiro parágrafo você já tem que deixar entender que você vai ser contra o desmatamento da Amazônia no decorrer do texto. Já no desenvolvimento, ele é a parte que a gente vai desdobrar
a ideia central. Ele corresponde à exposição dos argumentos, ou seja, dados estatísticos, alusões, fatos, tudo que você puder usar para defender o seu ponto de vista, você vai usar no desenvolvimento. O desenvolvimento é praticamente 50% do seu texto de redação. Já a conclusão, ela é o acabamento da sua redação. Ela vai vir com a síntese de ideias e a proposta de intervenção. Ou seja, se o seu problema é o desmatamento na Amazônia, qual é a sua proposta de intervenção para diminuir o desmatamento da Amazônia? E só umas observações finais sobre a estrutura da redação do Enem. O texto dissertativo e argumentativo, ele é sempre escrito na terceira pessoa. Ele é com a norma culta, padrão, ou seja, não abrevia a palavra, não usa gírias. Também não é indicado usar palavras de baixo calão ou informações que possam ferir os princípios básicos do direito humano, e é sempre importante respeitar os números e linhas indicados na redação e as informações apresentadas no texto, como foi explicado na primeira aula daqui de redação. Por mais é isso, gente. Obrigado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo Google Classroom. É isso. Obrigado a todos.